Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Muito obrigada pela sua companhia. Para encher o seu coração de coragem e fazer se acender em seu rosto aquele olhar do tipo vencedor, está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje no quadro Sou Feliz, conheça mais uma história de vida que tem muito a nos ensinar. Larguei o maço em cima da mesa e nunca mais peguei. Não tenho nenhuma preocupação, nenhuma vontade. O preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto tem um recado aos que se sentem pequenos diante dos problemas. Não tenha medo das dificuldades. Em contraposição, aquele que vive negligenciando, quer dizer, deixa para lá, né? Não vou fazer direito, etc. Tal. Evitando dificuldades, jamais sentirá a verdadeira alegria da conquista e passará por esta vida sem ter feito nada de significativo. Como despertar a força latente? O trabalho de trazê-la à tona será para todas as pessoas uma alegre e agradável jornada da vida. Este livro, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, traz textos curtos e para o autor é de extrema importância que todas as pessoas leiam e compreendam as mensagens nele contidas. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Muito obrigado. Quando as pessoas chegam na Aceite ou Noie, geralmente estão enfrentando problemas que não conseguem solucionar de jeito nenhum. Mas ao aplicarem o que aprendem no ensinamento, como num passe de mágica, tudo melhora. Veja no quadro Sou Feliz. Eu era fumante, inveterada, fumava 1,5 maço por dia e fiz por 2 anos seguidos a purificação da mente. No papel em branco eu escrevi que eu havia parado de fumar, que o cigarro era fedido, que eu não queria mais fumar de maneira nenhuma. Escrevi e repeti até ficar marca no papel de tão forte que eu escrevi. E de uma hora para outra, sem nenhum sofrimento, sem nenhum constrangimento, eu enjoei do cigarro. Não conseguia mais, acendi o cigarro e não conseguia fumar até o fim. Por fim eu deixei, larguei o maço em cima da mesa e nunca mais peguei. Não tenho nenhuma preocupação, nenhuma vontade, não sonho com cigarro. As pessoas podem fumar perto de mim que não tem nenhuma, não me constrange. E eu sou muito grata por isso. Muito obrigado. Aceite o Noie. A Deus, ao mestre Masaharu Taniguchi, muito obrigado. O maior inimigo de um homem é o seu próprio coração quando ele se acovarda diante de um problema. Se você está aí sem saber o que fazer diante de uma situação difícil, acompanhe agora a palestra com o tema Não Tenha Medo das Dificuldades, com o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Vamos ver?
obrigado. Você, nossos amigos, amigo e amiga que está assistindo o programa Seichonen na TV, o modo feliz de viver. Olha, se você está assistindo pela primeira vez, não foi à toa que você ligou a televisão e sintonizou neste canal. Afinal de contas, tem mensagens maravilhosas, você já sabe, né? A Seichonen é realmente a filosofia que tem transformado para melhor a vida de muitas pessoas. E pessoas que estão aí no Brasil inteiro, não é? Desde o Rio Grande do Sul até lá Amazonas, enfim, nós temos amigos por todos esses Brasis aí, o Brasilzão grandão, não é? Amigos e amigas que estão acompanhando a Seichonen pela televisão, vira e mexe, eu estou andando na rua, alguém me para, olha, eu assisto o programa da Seichonen, obrigado pelas mensagens, olha, melhorei minha vida. O mais importante, para falar bem a verdade, não é simplesmente curar doenças ou ganhar na loteria e através da minha força, da minha oração, conquistar carro, casa, nada disso. O ótimo é que as pessoas param a gente para dizer que melhoraram os seus relacionamentos, vivem melhor com o seu esposo, com a sua esposa, com o filho, com a filha. Isso é que vale a pena, não é? Isso é que é bom. E por falar em coisa boa, me diz uma coisa, você anda aí com muita dificuldade, hein? Então nós vamos ouvir hoje a palavra do professor Seiichi Taniguchi no livro A Escola da Vida é Maravilhosa. E na página 31, justamente o tema, não tenha medo das dificuldades. Olha só, que bacana. Se você está enfrentando a dificuldade, não tenha medo dela não, tá? Mas qual é a dica que o professor Seiichi Taniguchi dá neste livro? Olha que interessante, né? Muita gente, você que está assistindo aí, pode pensar assim, sou um fracassado na vida, ou então eu não consigo vencer minhas dificuldades, ou então esse problema que eu estou enfrentando é muito grande. Mas você não parou para pensar quantas e quantas dificuldades você já venceu na sua vida? Não, imagina, eu tenho um emprego modesto, eu não sou um engenheiro, um médico, um diretor de uma empresa, um executivo. Por isso eu nunca tive que enfrentar grandes dificuldades, eu não treinei. Meu amigo, minha amiga, para com essa história. Olha só o que o professor Seiichi Taniguchi diz aqui, olha. Quando você exerce qualquer atividade que seja, se você se lança a tarefas difíceis e efetua essas tarefas difíceis, com certeza você é um vencedor. Você já desenvolveu a sua capacidade. Aí você volta e diz, não, peraí, mas até aí você não falou qual foi a grande dificuldade, o grande desafio que eu enfrentei na minha vida. Olha, o bebê, olha o que ele diz aqui. Se um bebê passar o dia todo dormindo, sem treinar, levantar, caminhar, e aí de repente dá uns passinhos, bumba, cai no chão e levanta de novo e dá uma chorada, olha para o pai e para a mãe, né, para saber o que o papai e a mamãe vão dizer nessa hora. E se o pai e a mãe foi muito molenga, né, que hoje em dia está cheio por aí, né? Aí cata o filhinho, não, o pai é esperto, deixa o filho cair, mostra que está perto, auxilia, porque o filho, o bebê, o seu filhinho, o seu nenenzinho está treinando caminhar. Pois então, você já não passou por essa não? Você não treinou caminhar quando você era bebê e você pôde andar? Você acha que isso é tarefa fácil, é? Todo mundo faz, portanto a tarefa deixou de ser difícil. Não é verdade. Não vamos pegar e nos comparar, tá certo? Porque se a gente se compara, a gente vai achar que sempre o que a gente faz é inferior ao do outro. Pense só, individualmente, para si próprio, andar é uma tarefa muito difícil, que exige um grande esforço e um grande treinamento. Falar também é outra tarefa muito difícil, que exige grande esforço, grande treinamento. E você conseguiu falar, conseguiu andar. Isso significa que você já venceu grandes dificuldades. É verdade, não minimiza isso não. É verdade, você já venceu essas grandes dificuldades. O professor diz, olha, o bebê aprende a falar ouvindo as palavras dos adultos. Olha, você já tentou estudar uma outra língua, um outro idioma? Você viu como é desafiador? E você já tentou perceber assim, sabe? Não adianta você ficar assim, decorando palavra por palavra, né? Você tem que entender o sentido da frase inteira. Olha que coisa mais desafiadora. Se você decorar só palavra por palavra, mas não soubesse jogar essa palavra dentro do sentido daquela frase, daquele pensamento, você não entende nada. Então, você precisa ouvir,
treinar a falar, falou errado no início, tem gente que deu risada, mas hoje você fala, você anda, então você realmente vence grandes dificuldades. Aliás, olha, até fazendo um parênteses, tem muitas mães que chegam para a gente na escola e nós temos aí projetos educacionais, né? A Fundação Grande Harmonia, que Aceite o Não e Mantém, uma escola lá no Rio Grande do Norte e uma aqui em São Paulo, em Atibaia. E aí é interessante, né, que muitas mães dizem assim para nós, meu filho não gosta de estudar, professor, mas seu filho não estudou como andar, não estudou como falar, ele come com garfo, fala que também não estudou isso, então ele gosta de estudar. Na verdade, ele não está interessado pelas matérias que está estudando agora, mas que gosta de estudar, ele gosta. Então, nós vamos tentar trabalhar com ele para ele reavivar isso, né? Voltar a gostar de estudar. Mas a pessoa tem dentro dela o desejo de aprender e de evoluir. Então, o professor Seito Taniguchi diz, olha, para você enfrentar a dificuldade, então, como nós já falamos do bebê, etc. e tal, não é? Ele diz, as dificuldades não são nossas inimigas. Então, é preciso que você encare o significado de dificuldade. Se você achar que a dificuldade é inimiga, aí ótimo, então você vai ficar parado mesmo diante de um inimigo. Como aquela cobra, né? A cobra vai caminhando para atacar o sapo fica parado, fica congelado, né? Então, você não pode achar que a dificuldade que está à sua frente é sua inimiga. Não, ela é sua aliada, é através da dificuldade que você vai melhorar como pessoa. Diz, as dificuldades não são nossas inimigas, mas sim aliadas que nos ajudam a manifestar a força, a capacidade latente. Latente significa que está lá dentro, né? Tá quietinha lá. Então, de repente, você pode dizer, então está em forma latente, está quietinha, eu preciso dar uma energia, não é? Você tem lá o bujão de gás da sua casa, o gás está lá dentro, não tem fogo ali. Então, ele está latente, o fogo está lá dentro. O fogo, aliás, não, né? O gás está lá dentro. E quando você acende o seu fogão, então aquele gás é transformado em fogo. E o fogo gera o calor, energia latente. Então, você tem essa capacidade latente dentro de você. Você precisa exercitar. Você sabe que os atletas, não é? Eles exercitam, eles trabalham muito antes de chegar onde chegaram. Não é simplesmente nascer o gênio. Até tem muito jogador de futebol que a gente olha por aí e diz, não, ele é um gênio, ele já nasceu com um dom. Só que ninguém sabe o quanto ele se esforçou, o quanto ele treinou, quantas horas ele correu, quantos chutes ele deu a gol para se tornar uma pessoa cada vez melhor, para vencer as próprias dificuldades. Vamos lá para frente, olha. Mesmo que estejamos agora diante de uma tarefa que parece difícil, se nos esforçarmos seriamente, em breve passaremos a considerá-la fácil. Também quando eu comecei a estudar línguas, estudei inglês, estou estudando inglês, parecia uma tarefa muito difícil. No começo, parece que, olha, não vai dar certo. Parece que você vai desistir. Aliás, você sabe que quando o homem, né, vai lançar um foguete para a Lua ou que vai lá para o espaço, né? Esse foguete, quando ele levanta voo, acho que você já viu na televisão, né? Sai aquele fogo embaixo assim, vai aquele barulhão, ele vai levantando voo. Então, ele gasta, se eu me lembro bem, 70% do combustível só para sair aqui do chão e chegar no espaço, que deve dar o quê? Talvez ali uns 30, 40 quilômetros, não sei, mas que seja. Você já pensou você gastar 70% do teu combustível para vencer o quê? A força da gravidade. A gravidade puxa você para baixo, puxa o foguete para baixo. Ele faz uma energia, ele gasta toda a energia, porque ele sabe que depois que ele vencer essa força que tenta puxar ele para baixo, ele vai poder navegar livre no espaço e ele usa, olha, sobraram 30% do combustível que ele tinha dentro dele, mas ele consegue viajar milhares de quilômetros, milhões de quilômetros, só com aquele pouquinho de combustível que sobrou, porque ele já fez um esforço no início e venceu a força gravitacional. Continuando aqui, o professor diz o seguinte, olha, em contraposição, aquele que vive negligenciando, quer dizer, deixa para lá, né, não vou fazer direito, etc. tal, evitando dificuldades, jamais sentirá a verdadeira alegria da conquista
e passará por esta vida sem ter feito nada de significativo. Aqui ninguém está dizendo para você procurar dificuldade. O que ele está dizendo é que, ao enfrentar a dificuldade, você sente alegria. Por quê? Porque você melhorou como pessoa, você sente que você realizou algo. Há muitas pessoas que entram em estado assim, de profunda tristeza porque elas deixam de realizar algo que elas sentem que realmente é útil para elas e para a humanidade. Então você deve pensar o que você pode realizar na sua vida para você vencer uma determinada dificuldade. O aprendizagem. A aprendizagem é o primeiro passo. Você sabe que interessante? É uma tarefa fácil, pintar a casa. Todo mundo, às vezes, um dia já se meteu a pintor, né? Eu, toda vez que tentava pintar a casa, era um caos. Mas caía mais tinta no chão do que ficava nas paredes. E para pintar o teto, então? Nossa Senhora, eu saía todo manchado. Até a hora que eu conversei com um pintor profissional. Eu tinha essa dificuldade, né? Eu tinha que vencer essa etapa. E eu tinha vontade de fazer isso, de aprender a fazer. Então ele me deu o segredo. Você deixa a tinta menos rala, ou seja, mais grossa, põe pouquinha tinta naquele rolo, que aí não vai respingar, não vai cair aqueles pingos em cima de você. Porque naquela história de terminar rápido, né? Você pega, passa, encharca, põe um monte de tinta no rolo, a hora que você vai passar lá em cima, lambuza você todo, né? E o segredo era esse. Então, eu tive que ter muita paciência, porque você põe aquele pouquinho de tinta no rolo, passa, acaba logo, volta. Mas que prazer que deu. Venci uma dificuldade minha. Uma coisa pequena, mas que me ajudou a me sentir bem. Porque eu fiz alguma coisa boa para minha casa, a família compartilhou, e foi um momento bacana. Tá certo que o pintor não gostou muito, né? Porque, poxa, se você pintar a sua casa, como é que eu pinto? Mas foi divertido, viu? Vamos ver aqui um caso interessante que o professor Seiichi Taniguchi conta de uma senhora. Passou numa televisão japonesa em fevereiro de 1995, lá na NHK. A história de uma senhora, o nome dela é Haruko, a senhora Haruko. A senhora Haruko vivia com seu marido, um lar muito bacana, muito feliz. Os filhos também cresciam nesse ambiente bom, obviamente eram boas crianças, mas um dia veio uma grande dificuldade para ela. O marido faleceu. No falecimento do marido, ela então foi obrigada a sair para trabalhar, porque ela não tinha condições, o marido não tinha deixado ali um dinheiro para ela poder sobreviver, então ela foi trabalhar. Mas o que é que eu vou fazer se eu não tenho nenhum emprego certo, se eu não tenho nada certo, eu não sei fazer nada? Então essa senhora, aqui na página 35, o professor disse que o primeiro pensamento dela foi: na vida não devemos temer as adversidades, nem desanimar diante das dificuldades. Olha que interessante. Ela já teve esse primeiro pensamento. Tudo começa pelo pensamento, não é? Então, ela pensou dessa maneira e saiu, então, à busca de um emprego. Até que essa senhora Haruko, né, ao decidir trabalhar, conheceu um senhor e esse senhor ofereceu para que ela trabalhasse, trabalhar numa entidade assistencial, isso mesmo. E ela passou a exercer a tarefa de cuidar dos deficientes. Ela não tinha experiência nisso e ela então foi trabalhar nessa atividade. E de cara deram para ela um rapaz, para cuidar de um rapaz de 27 anos de idade, com uma grave deficiência, então ele não conseguia sequer comer direito, não andava direito. Olha só que desafio para ela. Agora, veja que interessante, o desafio para ela e o desafio para o rapaz. Então, essa senhora Haruko, a primeira atividade dela era trocar a fralda desse rapaz. Diz que ele urinava várias vezes por dia e ela tinha que trocar a fralda dele, então, várias vezes por dia. Ele tinha poucos movimentos, etc. e tal. Olha, ela ficava exausta no final do dia, mas ela tomou uma decisão. Eu vou trabalhar para fazer com que esse rapaz se torne cada vez mais autônomo. Olha que bonito, né? Isso exigiria dela um esforço muito grande. Sabe quanto tempo ela projetou para fazer isso, para fazer o rapaz andar melhor, conseguir expressar na fisionomia, no rosto dele um sorriso, para ele inclusive mastigar, sequer ele mastigava, viu? Tinha que fazer papinha de arroz para ele, para botar na boca dele, para ele praticamente engolir. Ela projetou, chuta aí, 6 anos. 6 anos. Tem gente que quer vencer uma dificuldade
e quer que a dificuldade seja vencida no minuto seguinte. Falar em 6 anos, né? Nossa, parece a eternidade. Mas ela projetou 6 anos. Olha que lindo, olha. Ela projetar isso. O esforço do rapaz para viver durante 6 anos, treinando 6 anos, para fazer coisas que eu e você fazemos assim no nosso dia de forma tranquila, né? Comemos, bebemos, andamos, falamos, mas ela projetou pelo menos 6 anos para que ela conseguisse vencer isso. Não foi só ela, lógico, né? Foi a equipe da clínica que fez essa projeção, porque ela também não tinha nenhuma experiência nesse sentido. Então ela conta então que o primeiro passo dela foi fazer o rapaz urinar de forma correta, fazer as necessidades dela no vaso sanitário. E então ela tinha que levar ele, ensinar ele a ficar, que ele se debatia, ele não queria ficar sentado, até o momento que, com muito amor, paciência, ele venceu essa dificuldade. Eu vou lendo aqui mais ou menos as dificuldades, tá? Para você ter uma noção, né? Então, peraí, deixa eu voltar aqui na página 37, porque aqui está a história na sequência. Bom, aí depois a segunda coisa que ela venceu, ele aprender a comer e a mastigar de forma correta. Então, ela conseguiu fazer com que ele mastigasse, ele sequer conseguia segurar um pão, ele aprendeu a segurar um pão na mão. Vamos lá, a mastigar os alimentos. Depois, né, ensinou a maneira de segurar o pão, como já falei. Passou o tempo, então, ela investiu na questão do caminhar, ou seja, pegava na mão dele e ajudava ele a caminhar. Olha, quanto tempo a gente leva para percorrer assim 300 metros? 3 quarteirões. Acho que é coisa rápida, né? Ele levava meia hora. Você já pensou? Meia hora para 300 metros. Imagina o esforço desse rapaz e o esforço da senhora Haruko para ensinar o rapaz a caminhar 300 metros e ele para caminhar 300 metros. E com muita persistência, ela foi então fazendo com que ele aprendesse a caminhar. 300 metros, olha, é uma coisa incrível. Olha como ele venceu essas dificuldades. E por aí vai. Ela ensinou ele a caminhar, ela ensinou ele a mastigar, e esse jovem então hoje não fala direito, hoje eu não digo, né, porque isso aconteceu em 1995. Então depois que ela terminou esse trabalho com esse jovem de 27 anos de idade, ele passou a se tornou mais independente e foi uma pessoa que realmente expressou sorrisos, embora não falasse muito bem, mas ele se tornou uma pessoa muito mais livre. Isto é que é vencer dificuldades, ou seja, esforço, perseverança, encarar a dificuldade como um desafio e não como um inimigo, fazer com que as coisas... não queira que as coisas aconteçam de forma rápida demais. Tenha paciência e invista em você mesmo. Aliás, eu lembrei de uma coisa interessante. Nós temos a coleção A Verdade da Vida, né? E nessa coleção A Verdade da Vida tem um volume muito bacana, que é o 7, um livro muito interessante, que é A Verdade da Vida, volume 7. O volume 7 da Verdade da Vida, ele trabalha justamente como você deve se comportar no dia a dia, no seu cotidiano. Ele dá várias dicas de como você deve se comportar para se tornar uma pessoa vencedora. É livro que muita gente compra, lê, e ele tem realmente assim, ação prática mesmo, né? O professor Masaru Taniguchi, ele fala que esse livro é justamente o livro do dia a dia, para você colocar aquilo que está escrito aqui em ação. Então eu deixo essa dica para você, o livro A Verdade da Vida. E falar em livro, em falar em coisas boas da vida, que tal a gente fazer uma oração? Vamos lá? Eu vou usar o livro Minhas Orações, que é justamente no livro Minhas Orações, há uma oração na página 36. Quando falhar um projeto, 99%. O que eu devo fazer? Olha só, ou seja, para você vencer uma dificuldade. Então, fique em posição de oração e preste atenção nessas palavras, tá bom? Junte as mãos, feche os olhos. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus, Pai, que permeia os céus e a terra. Portanto, nada nem ninguém pode impedir a realização de minhas obras. O êxito deste trabalho constitui êxito da obra de Deus. Deus necessariamente me protege. Coisa bonita, né? Esse livro e outras informações que vocês desejarem obter, que você desejar obter, você pode ligar para a gente no 0800 770 2600. Vai ser uma alegria conversar com você por telefone e passar para você os horários das nossas reuniões, onde acontece o domingo da Seichonoye,
a gente vai receber você com muito carinho, com muito amor. Obrigado por estar junto com a gente hoje. Seichonoye, o modo feliz de viver. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. Sua vida é a expressão fiel daquilo que você mantém na sua mente. Forte, né? Portanto, se quiser um destino iluminado, volte seus pensamentos para a luz. E essa é a sua chance, é o nosso momento de oração. Oração para compreender que todos os seres são irmãos. Deus é a fonte de criação de todos os seres do céu e da terra. Deus é a vida que está presente em todos os seres do céu e da terra. Deus está dentro de todos os seres, garantindo-lhes a existência. Se ao vermos uma flor ficamos encantados com sua beleza, é porque a nossa vida e a vida da flor são originariamente uma só vida. Se ao olharmos para as estrelas, sentimos-nos fascinados por elas e ficamos maravilhados diante da magnificência do universo, é porque a vida das estrelas e a nossa vida são originariamente uma só vida. Se ao vermos um passarinho voando, sentimos-nos enternecidos e admiramos a beleza de seu canto, é porque a vida do passarinho e a nossa vida são originariamente uma só vida. Se as mais variadas plantas que crescem na terra produzem alimentos que sustentam a nossa vida, é porque também dentro das plantas existe a vida de Deus. E, portanto, a vida das plantas e a nossa vida são originariamente uma só vida.